Alô, amigos. Eu sou José Inácio Werneck e hoje é o dia 26 de setembro de 2025. Eu estou no Rio de Janeiro, Brasil. Carlos Eduardo Novaes está em Pedro do Rio, no estado do Rio de Janeiro, também Brasil. E Celina Cortes está também no Rio de Janeiro, mas em outro ponto do Rio de Janeiro. Eu estou no Recreio dos Bandeirantes. Ela, se não me engano, está em Laranjeiras. E iniciamos mais um programa de Yes, nós temos bananas. Hoje eu não pude trazer o Mister Bananas, ele não teve visto de entrada para vir dos Estados Unidos para o Brasil, mas ficará para o próximo mês, quando eu voltar para os Estados Unidos, ele estará presente. Meus amigos, nós temos muita coisa a conversar aí sobre o que vem acontecendo no Brasil, com o PEC da blindagem e essas negociações aí para que o Lula e o Trump consigam manter um diálogo. Agora, eu queria começar a dizer o seguinte: no ano de 1901, um escritor americano, William Sidney Porter, cunhou a expressão Banana Republic. Isso aconteceu porque ele escreveu um romance baseado em Honduras, em que ele falava justamente, tocando o telefone aí, justamente da exploração da população daquele país da América Central pela United Fruit, a empresa americana, né, que tinha plantações de banana lá, explorava os trabalhadores, não sei o que e tal. E parece que eu vou ter que sair aqui para atender esse maldito telefone. Mas ficou essa expressão e os americanos passaram a usar essa expressão em relação a todos os países ao sul do Rio Grande. Mas hoje eu direi o seguinte: os Estados Unidos são uma autêntica banana republic, sob a administração de Donald Trump. Porque o que é uma banana republic? Uma república das bananas é um país em que uma pequena clique, um pequeno grupo de pessoas se aposta do poder e usa esse poder em seu benefício e contra os seus inimigos. E é o que nós temos hoje nos Estados Unidos. O Donald Trump tomou mais uma atitude drástica e ditatorial, está agora querendo botar na cadeia o antigo diretor do FBI, né, o FBI dos Estados Unidos, o James Comey, que teve a ousadia de tentar investigá-lo anteriormente. Quer dizer, todo mundo sabe que o Donald Trump é um criminoso condenado, mas ele, agora que está no poder de novo, está perseguindo os seus inimigos e, ao mesmo tempo, está se enriquecendo e a sua pequeno grupo de amigos e negociatas pelo mundo inteiro. Se isto não é uma Banana Republic, eu não sei o que é uma República das Bananas. Mas vocês agora podem me falar aí sobre o que vem se passando no Brasil, com todas essas medidas e gente ainda querendo anistia. Como é que estão as coisas aí? Espera aí, eu só quero fazer um Posso falar? reparo aqui. Eu só quero fazer um reparo. Você fala que o Trump é uma república das bananas porque o Trump só beneficia um pequeno grupo de pessoas É, ligadas a ele. Isso é. não é muito diferente do que acontece aqui no Brasil. A gente tem uma camada dirigente aqui, a gente tem uma classe dominante aqui que é uma pequena e é uma minoria no país, Também. relacionada ao país. E agora, inclusive, essa minoria está envolvida até o pescoço com o PCC, que está lá na Faria Lima, e hoje, inclusive, foi manchete dos jornais a ligação do PCC, que é a grande organização criminosa desse país, a ligação do PCC com a Faria Lima, com a economia formal. Os caras lavam dinheiro em motel, lavam dinheiro em franquias, lavam dinheiro em uma série de circunstâncias econômicas perfeitamente honestas, digamos, entre aspas, de Espera a mercado. segunda. Mas tudo bem, é só esse reparo que eu queria fazer. É que a Não, diferença, sobre esse aspecto, a diferença não é muito grande, não, mas eu entendo. não, o que eu estou dizendo é que ele também, o Donald Trump, também está à frente de um país que virou, graças a ele, uma autêntica Ah, banana sim. república. Essa é que é a verdade. Não, atualmente os Estados Unidos estão muito mais para a Banana Republic do que o Brasil, né? Claro, Atualmente, nesse momento, claro. eles Eu também estão. concordo. Também concordo. Mas eu ainda estou mexida com a manifestação que a gente teve aqui no domingo
que foi uma coisa muito emocionante. Muito. Eu saí, às 2 horas eu estava no metrô do Largo do Machado e já tinha um movimento assim que há muito tempo eu não via. Aliás, eu sofri muito de pegar o metrô num dia em que tinha manifestação bolsonarista e era aquele monocromático verde e amarelo que eles roubaram da gente, né? E aí, dessa vez, na hora que eu saltei na estação No do metrô. Cantagalo, não dava para andar, não dava para andar. E parecia que o metrô estava contra, porque todas as escadas de subir estavam paradas e as escadas de descer, que não tinha ninguém funcionando. E aí a gente foi assim, feito bloco até conseguir sair e chegou lá, enfim. Houve um questionamento entre jornalistas, porque a gente sempre respeitou a apuração da USP como para avaliar o volume de pessoas, lá a tecnologia que eles desenvolveram, mas aparentemente dessa vez não funcionou, porque eles se baseiam num momento em que está mais cheio. Só que continuou a encher, continuou a encher. Na hora que eu voltei, eu queria assistir o show do Gil, do Caetano, do Chico, mas no domingo também nasceu o meu quarto neto. Parabéns. Então, amanhã, obrigada, minha manhã muito cedo, e estava um calor desgraçado, então eu não estava me aguentando. E aí eu fui embora e tinha aquela mesma massa que eu vi chegando, estava chegando também. Então, e lá na Avenida Atlântica não dava para se mexer. Quer dizer, eu acho que tinha muito mais do que as tais das 40 mil pessoas que a USP apurou. Mas a Agora, escada rolante estava funcionando, né? Para baixo. Ou tá. não? O que Bom, e estava aí a gente funcionando? teve essa surpresa, né? Rolou um clima da química, não sei o quê. E aí eu acabei de ter uma informação pelo Fórum de Teresina que, bom, isso tudo não foi gratuito, já era uma coisa que estava sendo buscada e já tinha havido alguns avanços entre o Itamaraty e não entre a Casa Branca, porque a Casa Branca é dominada pelos MAGA, né? Então, mas havia já uma negociação para garantir 10 minutos de conversa entre o Lula e o Trump naquele dia que eles se esbarraram. Só que aí um atrasou por causa da escada rolante, não sei o quê, e o que eles tiveram foram aqueles 39 segundos. Então, daqui para frente, certamente esse encontro vai acontecer na semana que vem, a gente não sabe que dia vai ser, se vai ser virtual, se vai ser pessoal, mas o Itamaraty está dividido em dois blocos. Um bloco quer que esse encontro seja virtual, para evitar que o Lula seja vítima das armadilhas que foram o presidente da África do Sul, o Zelensky, a presidente da Suíça, que não foi sequer recebida, enfim, quer evitar esse risco de mico, né? E tem uma outra metade que está querendo que esse encontro seja em Mar-a-Lago, né, na casa do Trump, porque, primeiro, é um ambiente mais informal, que favoreceria o Lula, e, segundo, permitiria a ele ir e voltar no mesmo dia, porque Flórida é mais perto, né, para o deslocamento de avião do presidente. Então, é isso que a gente vai aguardar. Bom, e não é uma questão de que vai dar tudo certo, pode não dar também, mas o fato é que uma porta se abriu e também, mais importante, é que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo deixaram de ser as fontes que o Trump tinha. Não que o Trump vai deixar de ser fascista, não significa isso, mas eles estavam emprenhando a cabeça do Trump com falsas informações e agora ele vai poder ter um pouco mais de discernimento, pode até fazer maldades, ou o que seja, mas já vai estar vendo as coisas com mais clareza do que estava vendo antes. Então, Segundo o Novaes, é o Eduardo Calabarra e o Paulo Figueiredo Silvério. Vocês Silvério Figueiredo dos Reis.
Deixa eu só fazer um acréscimo aqui, um adendo ao que a Celina acabou de falar. Quer dizer, ah, eu escrevi um texto que já teve mais de 1.000 postagens, likes, sobre isso, sobre o encontro deles. E no final eu digo exatamente isso, que o Trump abraçou o Lula e ficaram 39 segundos lá se namorando, e o Trump fez isso para afastar o Eduardo Bolsonaro e o Silvério dos Reis, lá, o Figueiredo, porque o Trump não aguenta mais esses dois caras soprando no ouvido dele e no ouvido do cubano lá, que é secretário dele, a respeito do que Rubio. acontece no país. É. O Mário Rubio, né? Marco Rubio. Marco Rubio. Marco Marco Rubio. Rubio. É, Marco é. Rubio. Agora, realmente é o seguinte: por que que o Trump falou em 39 segundos? Ninguém sabe, porque o Trump tira coisas assim, tá entendendo? Inteiramente do ar, sem a menor base. Uma hora ele fala 20 segundos, daqui a pouco virou 39 segundos. Agora, o que ficou bem claro é que o tal encontro, por acaso, não teve nada de acaso. Nada de casual. Já estavam as Tudo de caso negociações, pensado. já estavam com as Só foi mais negociações há curto do que o bastante. idealizado. E parece que as negociações começaram através do homem aí no Brasil, o Joesley, né? Que tem aquela. Wesley, um empresário que Criador de doou 5 gado. milhões de dólares para a campanha do Trump. Acho que E foi isso. parece que através dele começaram contatos com advogados nos Estados Unidos. Houve um encontro secreto do Marco Rubio fora da Casa Branca e fora de Washington, foi em Nova York, para que ninguém soubesse, na firma de advocacia que representa esse Joesley. E aí começaram a fazer os seus contatos e chegaram à conclusão que realmente não pode ficar, não poderia ficar assim aquela situação, né? O Trump simplesmente ditando regras de lá, 50% de tarifas, e estamos acabados, estamos conversando, porque ele está também vendo que ele não pode ir adiante com essas maluquices, porque a inflação dos Estados Unidos vem aumentando, há ameaça de recessão com inflação, quer dizer que é a pior conjuntura econômica possível. A maioria da população já está contra a maneira como o Trump vai conduzindo a economia, ele se contradiz a cada momento, e agora, agora estão aí pensando enquanto talvez na Coreia do Sul, enquanto talvez em Mar-a-Lago, como falou a Celina. O mais do que importante é o Itamaraty, com a pulga atrás da orelha, desconfiado de que o Trump está apenas fazendo uma jogada para humilhar mais ainda o Lula. Eu diria, o Trump, em primeiro lugar, o Lula não deve deixar o Trump botar a mão nele, como o Trump fez com o Zelensky. Se o Trump botar a mão no Lula, o Lula tem que tirar a mão do Trump. Fala, não, 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 não me toque. Porque foi isso, ele humilhou o Zelensky de uma maneira absurda, botando a mão no ombro do Zelensky. O Zelensky, como o Lula, é baixinho. Outra coisa, o Lula não deve tirar fotografia ao lado do Trump. Porque o Lula. Não, sentados, né? Eles podem tirar fotos sentados ou Sentado, deitados, Sentado, se for o uma, caso. sentado uma tudo Se bem. forem distância levar avante, se respeitosa. forem levar avante o abraço que eles se deram, eles podem tirar uma foto ou sentados ou deitados, mas nunca em pé. É. Então vamos ver o que isso vai dar. Agora, o resultado disso tudo que está acontecendo no Brasil, pelo que eu estou sabendo, é que ficou afastada a possibilidade da tal PEC da blindagem que estava no Congresso Ah, Nacional. sim, É isso? claro, Sim, claro. essa ficou porque o Senado enterrou, votou majoritariamente 100% contra a PEC, então cancelaram, arquivaram a PEC. Agora, esse Congresso ele não para de fazer M, Lambanças. de falar, porque, bom, agora votaram a tal da PEC para estimular a polícia a sair matando, né? Matando gente. Votaram isso. E hoje de manhã eu vi o Glauber Braga alertando que eles estão querendo votar um projeto que é para dar as terras raras de presente para os americanos. Estão criando umas normas para facilitar a colonização americana em cima das nossas terras raras. Então, eles estão o tempo inteiro tramando contra o Brasil. Né? Eles estão lá defendendo o seu bolso, os seus próprios interesses,
Quando o Novaes falou das minorias, né, que essa minoria aí é uma coisa tenebrosa, porque eles não param de fazer porcaria. E aí as coisas que interessam ao povo brasileiro, que é votar a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, a jornada de 6 por 1, isso aí eles estão empurrando com a barriga. O imposto de renda chegou na Câmara em janeiro. E aí o que eles votam de urgência é anistia, é PEC da blindagem, e a gente pagando uma fortuna para esses caras. É uma coisa muito revoltante, né, o que está acontecendo. Não, e ainda tem um outro detalhe que eu me informei hoje a respeito. Eles iniciaram lá na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados um processo para discutir a cassação do Eduardo Bolsonaro. Sim. E aí houve um sorteio, como sempre acontece, é uma rotina E aí caiu para a União Brasil. para ver quem. União Brasil, não, não diga União Brasil, diga um bolsonarista raiz, que foi Isso. um cara que apoiou de corpo e alma o Bolsonaro nas duas eleições. Quer dizer, É. tinham três candidatos para ver qual dos três seria o relator dessa comissão. Um era do PSOL, o outro era do É. PDT, todos dois partidos de esquerda, e aí o sorteio caiu Caiu essa exatamente em porra. cima desse cidadão aí, que é um bolsonarista raiz, apesar de devia estar no PL, mas está aí no União Brasil. Mas não muda em nada, né? Porque os nossos partidos aqui também não têm, a não ser alguns partidos de esquerda, os nossos partidos aqui só têm programa, mas o programa nunca corresponde à realidade deles. É tudo igual. Tudo igual. Os caras só fundam o partido para poder ganhar dinheiro no fundo eleitoral. Tá bom. Não, a nossa chance não é o partido de esquerda, são as frentes progressistas, como a que fez a manifestação de domingo. Né? Não foi só a Não, não é, esquerda. não foi de esquerda. Claro que não. Claro que não Pois foi é, de a esquerda. esquerda Não, não dá não. conta disso, mas Eu acho que não na existem qual eu me tantos enquadro. esquerdistas. Eu acho que não existem 80 mil esquerdistas no Brasil, que seria a soma, digamos, arredondando, da multidão lá de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eu acho que esquerdistas raiz, eu acho que não existe 80 mil no Brasil. Claro que existem as pessoas que protestam contra esse estado de coisas e que se enquadram como esquerdistas ou progressistas, e eram pessoas que estavam enchendo as ruas de Copacabana e da Avenida Paulista. Mas esquerda mesmo, tem meia dúzia. Vai lá. Não, eu queria falar o seguinte, voltando ao tema dessa caça às bruxas que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, que eu vou relembrar, está querendo botar na cadeia o antigo diretor do FBI, o FBI, que, pelo crime, pela maldade, em suma, de ter ousado investigar o próprio Trump, como ele tinha investigado a Hillary Clinton. Você deve se lembrar daquela história dos e-mails da Hillary Clinton, que ela usou o seu computador pessoal em vez de usar o computador do Departamento de Estado. Ele é um homem absolutamente neutro, é o diretor do FBI. Nunca houve isso nos Estados Unidos. O Trump agora quer botar o homem na cadeia, perdão, e não apenas ele, está querendo também agora perseguir o George Soros, que é um refugiado de guerra, fugido do Holocausto, veio para os Estados Unidos e é um homem que apoia o Partido Democrático. Quer dizer, a maldade, o crime do George Soros é ser um homem que apoia o Partido Democrático. E o Donald Trump quer botar o George Soros na... Ele está querendo tomar uma grana do Jorge Soros, como está querendo tomar uma grana dos chineses aí, com aquele aplicativo dos chineses lá nos Estados Unidos. Que ele disse que está cobrando não sei quantos bilhões de dólares aí da China para autorizar o TikTok aí a passear lá pelos Estados Unidos. Enquanto isso, você falou em bilhões de dólares, é um caso muito interessante. O nosso querido Javier Milei, que assumiu na Argentina, com aquela política de austeridade, disse que ia botar em ordem a economia da Argentina, coisa que nunca aconteceu na Argentina, né? Se é uma coisa que é permanente, rotineira na história da Argentina, é o tumulto financeiro. A Argentina nunca está com as suas contas acertadas, está sempre dependendo de empréstimos, empréstimos, empréstimos. O Javier Milei assumiu, prometendo que ia acabar com tudo isso, ia botar o país no rumo da austeridade,
Resultado: a Argentina está novamente agora em má situação econômica e o Donald Trump parece que vai fazer com que os Estados Unidos emprestem 20 bilhões de dólares à Argentina para o Javier Milei poder botar mais ou menos as Não, contas. os Estão chiando esse Os empréstimo Estados que ele Unidos já ofereceram mundos e fundos para a Argentina, inclusive para sacanear o Brasil também. Outro Pois dia é, saiu nos os jornais americanos aí, estão não, quando a enganados Argentina nessa história. precisar, a gente vai conseguir. Pronto. Agora, não, isso é interessante, porque, ao mesmo tempo, vocês talvez saibam, os Estados Unidos não querem pagar, não querem continuar a pagar o que eles devem à ONU, porque o Donald Trump, entre outras coisas, é contra a ONU. Então, os Estados É. Unidos devem 3 bilhões de dólares à ONU, que são com pagamento atrasado. A ONU depende muito dos Estados Unidos, é claro, é o maior contribuinte, a ONU está precisando de dinheiro, e o Donald Trump, outro dia, foi lá. E vejam só a maneira como é o Donald Trump. Nesse mesmo dia em que ele encontrou com o Lula, os presidentes de todos os países têm 15 minutos, é uma coisa protocolar, 15 minutos para falar. O Donald Trump falou por 57 minutos. E ninguém teve a coragem de dizer, não, não pode mais continuar falando. O homem falou por 57 minutos. E outra coisa interessante, fala, não vai. Não, estou dizendo, coisas estranhas acontecem na Assembleia da ONU. Quando o Netanyahu ontem foi falar, a metade ou mais da metade das pessoas que estavam no plenário saíram de dentro da sala. Não, mais de E metade. É. E eu não vi isso nos jornais. Eu não vi os jornais publicando isso, não vi a necessária divulgação na televisão, pelo menos nos jornais da Globo e da Bandeirantes. Eu não sei por quê, mas eu Eu acho que eu estranho li isso. essa notícia no Globo, se não me engano. Ah, mas eu vi essa notícia hoje. De hoje, Foi, Globo de é, hoje. no É, Globo de hoje. eu não vi Não, a ainda. imprensa, a imprensa americana divulgou bastante, mais de metade, a grande maioria, a A grande grande maioria maioria das delegações se retirou. abandonou o plenário lá. Agora, tem uma coisa muito interessante. O plenário estava quase deserto, vazio, mas as galerias estavam cheias de pessoas aplaudindo, porque o Benjamin Netanyahu tem direito de levar convidados. Então, ele levou um número enorme. Levou a claque. A claque ficou na galeria, tudo que ele falava aplaudia. E o plenário praticamente vazio. O que está acontecendo é que chegou a uma situação quase que insuperável. Completo isolamento. Completo isolamento, porque se você olhar o mapa mundi, outro dia a televisão americana mostrou mais de 80% dos países do mundo, incluindo os principais países do mundo, com exceção dos Estados Unidos, reconhece o Estado da Palestina. E isso é que está levando o Benjamin Netanyahu ao desespero. E ele agora está querendo, para atender a facção de direita de Israel, está querendo tomar a faixa de Gaza, conhecida no Brasil, a faixa de Gaza, não, perdão, a zona Cisjordânia. do Rio Jordão, que é conhecido no Brasil, é West Bank em inglês, e conhecido no Brasil como Cisjordânia, está querendo anexar, disse que não vai nunca existir a Palestina como Estado, e o resto do mundo todo está dizendo não. E agora até o próprio Donald Trump disse, não, eu não vou deixar o Benjamin Netanyahu anexar a Palestina. Vamos ver o que isso vai dar. Se bem que a gente não pode acreditar muito no que o Trump diz, não é? E isso é uma das preocupações que eu tenho. Eu não sei se quando ele encontrar com o Lula, se ele vai dar curso a essa amizade que se estabeleceu nesses 39 segundos, ou se ele vai mudar de posição, porque ele mudou de posição com relação à guerra lá da Ucrânia, né? Ele estava muito colado ao Putin, de braço dado com o Putin, estavam namorando os dois, o Putin é formidável, mas o Putin andou e andou para o Trump e continuou lá com seus bombardeios e os seus drones em cima da Ucrânia. Aí o Trump já mudou de lado, agora está dando carinho e colo ao Zelensky. Agora, eu quero perguntar a vocês, que são muito ligados a cinema, se vocês lembram do filme Un Homme, une Femme e de um outro filme famoso. Claro. Quem não lembra? Virou ópera. Foram os dois filmes que ganharam a Palme d'Or
do Festival de Cannes em 1966. E eu quero fazer uma ligação desses dois filmes com o ano de 1966, porque eu quero falar rapidamente aqui, naquela recapitulação que a gente está falando das Copas do Mundo. 1966 marcou para o Brasil aquela catástrofe absoluta que foi a nossa eliminação por Portugal, que tinha um técnico brasileiro, o Otto Glória. O Brasil foi lá, Glória. derrotou a Bulgária por 2-0, depois perdeu da Hungria e, em seguida, perdeu de Portugal. O Vicente Fiola trocou o time inteiro, só o Jairzinho e mais um outro jogador, que eu não me lembro no momento, se não me engano, o Lima, que era do Santos, continuaram no time, o resto do time foi todo trocado, um caos absoluto. Foi a pior apresentação do Brasil em Copa do Em Mundo, Copa do Mundo. porque estava todo mundo crente que o Brasil era bicampeão do mundo, ia fazer um brilhareco. A seleção treinou, enfrentou equipes do mundo inteiro com preparação. E uma coisa curiosa, Novaes, todo mundo fala daquela celeuma de 1970, se o Tostão poderia jogar ao lado do Pelé, o João Saldanha tinha posto o Tostão ao lado do Pelé, e o Zagallo não queria. Agora, você sabe quem foi o primeiro técnico que fez o Tostão jogar ao lado do Pelé? Foi o Vicente Fiola, naquela etapa de preparação para a Copa do Mundo de 1966. O Vicente Fiola, pelo menos isso ele fez. Ele colocou o Tostão ao lado do Pelé, fórmula que viria a ser vitoriosa em 1970. Posso contar uma história? Pode? Diga lá rapidamente. Tem tempo? Tem, Porque pode em falar. 76 eu estava na Bahia. Eu tinha É, acabado de me formar e eu queria ir ver a Copa do Mundo lá na Inglaterra. eu vi porque eu estava trabalhando no Jornal do Brasil. Vendi o meu Gordini, peguei o navio Princesa Leopoldina e fomos para lá. Como o Brasil tinha ganho em 58 e 62, então a gente só ia chegar lá nas oitavas. Eu peguei a bandeira do Brasil, dobrei e botei no fundo da mala. E foi exatamente como ela voltou, dobrada no fundo da mala. Porque antes Você de chegou a chegar. ir, Peraí, porra, deixa eu acabar de chegou a ir falar. à Inglaterra? Hã? Chegou a ir à Inglaterra? Claro, mas nós Vendeu o chegamos na Inglaterra, o Gordini! Brasil já estava voltando, nós cruzamos com o Brasil no meio do caminho, Você porque foi de quê? De a navio? excursão, a excursão, como o Brasil tinha ganho nos 2 anos anteriores, a excursão só ia chegar nas oitavas, porque eu não acreditava que o Brasil fosse sair logo na primeira fase. Então, nós fomos para o Mediterrâneo, fomos visitar Las Palmas e fomos visitar Ibiza e fomos visitar um monte de lugares. E chegamos, quando chegamos lá na Inglaterra, no Tamisa, ali o Brasil já tinha voltado, pô. E Isso, ficamos nós você bestando foi de lá. navio. Fui de navio, pô. Ah, beleza. E Navio. aí, uma história que nós não sabíamos. Tá ok. Meus amigos, vamos ficar então aqui até a próxima semana. Estarei ainda no Brasil e vamos continuar. Vamos ver em que vai dar todas essas negociações aí entre o Trump e o Lula. Claro, Um vamos abraço ver. para vocês. Valeu. Para vocês também, para Celina, para Bom fim você. de Aí, semana, bom fim de dá um Igualmente, beijo semana. aí na igualmente. Dona. E desculpe aquela interrupção do telefone, era um homem querendo entrar aqui no apartamento. Eu acho que a minha mulher resolveu o caso. Um abraço. Tchau. Um abraço. Novaes, eu queria te perguntar, fora do programa, podemos Pode. falar um Ah, pouquinho? Não, eu tentei já colar o link do nosso programa no Facebook, que eu tenho um monte de grupos que eu mando, mas eu não consegui. Mas você consegue fazer isso? Para me eu mando o ensinar link. como Eu te fazer. mando o link. Eu te mando o link e Não, você. você Pelo link manda o você link, mas eu não link. conseguia botar o link no Facebook e no LinkedIn, que eu tentei Muito fazer bem. isso, não consegui. Depois eu ligo para você pelo telefone e a gente resolve isso. Tá Então, bom? beleza. Até Tá sexta-feira. bom. Valeu. Um Tchau, Até. tchau. um abraço. Tchau. Um abraço.